Massa. Oh, um dilema que muito se ouve hoje e a gente aí vai falar sobre vendas mesmo, né? Sobre marketing mais especificamente. O cliente tem sempre razão. Você concorda com essa premissa? O cliente tem sempre razão? Cara, é muito engraçado, né? O Uhum, cliente tem sempre razão. Razão de quê? uhum, É razão da reclamação? uhum, Razão da. Na verdade, o que que acontece? Quando a gente está falando que o cliente tem sempre razão, você vai ficar modelando o seu negócio conforme o grito. sim. É mais ou menos quando você E junta. isso é perigoso também. Exatamente, Uhum, mas é mais ou menos quando você junta 10 amigos e aí você fala assim, tá, beleza, vamos comprar carne. Aí um fala, eu quero a carne tal. Aí tu fala, não, compra outra carne. Não, outro compra carne. Não, compra outra carne. Não, compra outra carne. Não, compra outra carne. Então você chega a um ponto que você não tem decisão uhum, do que vai ser a festa. uhum, E quando a gente fala que o cliente tem sempre razão, pode ser por esse motivo, que é, porque eu acho que você deveria enviar, por exemplo, no marketing, uhum, deveria enviar o formulário na sexta ao invés da segunda. Peraí, se eu tenho um processo de enviar para todos os clientes na segunda, e tem um cliente me falando que precisa que me envie na sexta, beleza. Por que que ele está me perguntando isso? Qual que é a lógica que está por trás disso? Será que os outros clientes também têm essa demanda e não chegaram a falar isso para mim? E por isso, ou seja, é você valorizar, levar em consideração qualquer tipo de informação e principalmente as informações negativas uhum, dos seus clientes para que você entenda se aquilo é um problema que você até então não estava captando dentro do seu radar. uhum, Agora, o cliente ele sempre tem uma informação interessante para o seu negócio. uhum. Agora, a razão, ela vai fazer com que o seu negócio ele fique flutuando de um lado para o outro, sendo que isso você nunca vai conseguir ter um processo na vida. Porque o Uhum, cliente estava fazendo dessa forma, o cliente estava fazendo dessa forma, o cliente estava fazendo dessa forma, e aí a gente não tem processo, não tem escala, não tem empresa grande e não uhum. tem sucesso. É. Ou seja, a partir do momento que você tem muito claro quem que é seu cliente, o que que ele quer de verdade, Uhum, quando chegar um cliente que não quer aquilo que a maioria quer, você tira o cliente. uhum, Ou seja, aquele seu cliente focado na sua solução, ele tem razão. Agora, aquele cliente que você. Aí você fala assim: Paulo, peraí. Esse tipo de cliente que você se incomoda porque ele reclama, não é o cliente que você tem que tirar ele. É importante falar isso. Porque uhum, senão você começa a utilizar agora o cliente como bode uhum, expiatório, falar quem me encheu o saco eu mando embora. Não é bem assim. O cliente, ele não é que ele nunca vai ter a razão, ele vai ter a informação que deve ser considerada e uhum, levada em consideração, uhum. analisada se outros clientes estão tendo o mesmo problema. Então, ou seja, cliente deve ter sempre a razão? Não, mas ele sempre deve ter uma informação que deve ser considerada, analisada para entender se aquilo é um problema do negócio a partir da cartela de clientes ou é só mesmo um cliente que não faz sentido ele estar lá mais. Massa, olha, uma situação preocupa, né? E é bem interessante sobre vendas assim agressivas. Falo de vendas agressivas, eu poderia considerar isso talvez, não diria marketing agressivo, mas publicidade agressiva. Sabe, eu estava vendo um Reels no Instagram hoje e é uma empresa brasileira por acaso. E acho que você já chegou de ver que eles fazem a publicidade da seguinte forma. É um Black Friday, todos os produtos por R$ 20. Ventilador, panelas, sofá, mesa, tudo por R$ 20. Aí você chega para a loja, na verdade é R$ 20. Só que só tem uma unidade de cada. Uhum. E aí, desse supermercado que eu vi, em menos de 1 hora, 2 horas, ficou tudo cheio. Mas os clientes, alguns saíram de lá revoltados porque eles chegavam, e esse ventilador aqui? 80. É R$ 20, mas restou essa é a última unidade, eu já não tenho, já esvaziou. E esse daqui também é 20, mas esvaziou. Alguns acabaram comprando outras coisas, como é óbvio, porque já lá estavam, não queriam perder o tempo. Mas houve reclamação de muitos compradores e eu fico assim a pensar, na sua visão, né? Como é que você considera isso daí? É uma estratégia de marketing? Qual é a relação que deve existir entre publicidade e ética nos negócios? Será que os empreendedores são livres de tomarem as regras de publicidade dentro dos seus negócios? Eu tenho que seguir uma ética. Se devem, existe uma ética que deve ser considerada mesmo? Na verdade, eu nem diria sobre ética. Uhum, Eu diria mais sobre menos CAC e mais LTV. uhum, Só para você entender. uhum, Se um cliente desse, ele chega, ele é atraído uhum, por essa publicidade e chega até a loja, pô, essa publicidade atinge o objetivo. uhum, sim. Beleza, então acabou. Agora, a partir do momento em que a gente entende que atinge o objetivo, esse cliente ele deve ser
e isso não acontece, óbvio. Mas ele deve ser perseguido quase que pela loja para poder entender quando ele vai voltar de novo. Aí que a gente vai começar a entender se aquela estratégia foi interessante para trazer o cliente pela primeira vez na loja e convertê-lo em um cliente ativo, ou foi uma estratégia que, como você disse, fez com que várias pessoas ficassem com raiva e não voltassem mais porque se tornou muito mais enganosa. Então eu não diria sobre ético ou não ético ou antiético. Eu diria muito mais sobre efetivo ou não efetivo. Porque o negócio é que eu sempre falo com todos os meus clientes, você não vai fechar seu negócio daqui 6 meses. Então você tem que olhar muito mais para o LTV, para o Lifetime Value, pro percurso do cliente, a jornada do cliente com você ao longo do tempo, do que propriamente uma data de conversão ou não daquilo lá. Por isso que eu sou super contra desconto. Porque assim, vamos lá, se você, a não ser que você esteja fechando a sua loja, fala, não, cansei disso aqui, quero liquidar tudo, vou fechar isso aqui porque eu não quero saber mais. Faz muito sentido, por exemplo, uma empresa de serviço, igual, por exemplo, uma agência de marketing, fazer uma Black Friday fazendo desconto de tudo. Black Friday, agora tráfego pago de 2.000 por 1.000. Cara, qual que é a situação? O desconto ele é apenas interessante para empresas que trabalham com produtos perecíveis. E isso, olha lá, não utilizando de desculpa, mas como um último subterfúgio para poder resolver um problema operacional, logístico da empresa. Exemplo, tenho 80 caixas de milho enlatado, 10 vão perder. As 70 venderam, mas 10 vão perder. Preciso colocar aquilo, eu vou perder o valor total. Agora, se você entende aquelas 10 caixas de milho que você comprou a mais, no próximo você não compra, você resolve um problema. Ou seja, aí você não precisa mais na próxima vez entrar com esse subterfúgio do desconto. Agora, tem gente que utiliza o desconto como parte do processo de venda. Aí é o problema, porque você vai ter uma gama de clientes que vai ficar mal acostumado com desconto e toda vez para que ele possa comprar de você, você precisa dar desconto. Te dou um exemplo muito positivo desse tipo de propaganda que traz o cliente para dentro da loja pela primeira vez e depois continua tendo relacionamento. Boticário. Ele trouxe uma campanha, tem mais ou menos um ano e meio, que a pessoa ela poderia ir lá retirar um brinde. Sim. Acho que era uma coisa labial lá e tal. Ela poderia ir lá retirar o brinde. Ela é forçada a entrar dentro da loja para poder ter aquela experiência. Ou seja, não foi desconto, eles não utilizaram a expressão desconto. Eles utilizaram a palavra presente para você que vai vir aqui pela primeira vez. Então você força o cliente a ter essa primeira experiência com a loja, mas não acostuma ele com coisas que vão depois fazer com que ele cobre de você. Cara, aí assim, tem até um Reels, né? Pinado aí no meu Instagram, depois seguem lá, paulodante.br. Tem um Reels pinado lá. Cara, se você dá desconto, você tem que tirar de algum lugar. Ou você vai tirar da sua margem de lucro, ou você vai parar de pagar imposto, ou alguma coisa você vai ter que parar de pagar para poder dar desconto. A não ser que seu preço, entre aspas, normal, seja 70% do 100%, entendeu? E aqui eu não tô dando uma de Dilma, é só para a gente poder... 30% e 30%, né? Mas, ou seja, é aquele processo de, a não ser que esteja inflacionado e você está repondo o preço original a partir de um desconto falso, mas assim, cara, aí sua loja inteira vai estar de desconto, de 30% o ano inteiro, e isso também vai parar de fazer efeito. Por quê? Porque desconto é uma estratégia de marketing de preguiçosos. Simplesmente por isso.